E continuaremos a nos bater dentro da própria Comissão Nacional de Eleições pela verdade eleitoral, para que os moçambicanos, pelo menos, tenham um mínimo de democracia que possam viver. E nós somos os guardiões desta democracia, mas para aquilo que nós estamos a fazer dentro da Comissão Nacional de Eleições, não estamos a corresponder. Esses discursos todos que estão a ser embelezados aqui são coisas que para adormecer o boi. A verdade é que quando estamos em sede do debate dos processos eleitorais, nós até parecemos mendigos. Aquilo que dão parece que é um favor. Não estamos a defender a coisa da população. Não estamos a defender o voto. Espera um minuto. Não estamos a defender a vontade eleitoral. Depois da eleição popular, que é feita nas mesas de voto, e que esta é depositada nas mesas de voto, é contabilizada a outra eleição, que é feita por um número minúsculo, que é na Comissão de Estado de Eleições, onde é feita o primeiro apuramento e depois vem vindo até a Comissão Nacional de Eleições. São esses valores, são essas eleições que contam, que determinam quem é que ganhou. Não é aquilo que o povo vota. O voto do povo é anulado pelo voto que é feito pelos órgãos eleitorais. Foi notória aqui a ausência do mandatário da Renamo. Eu não sei, eu sou o vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, por isso que estou aqui como vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições. A anulação das eleições. Que eleição é esta? Não houve eleição. Não há eleição. Para o bem da verdade da democracia, nós temos que encontrar um outro mecanismo que possa efetivamente colocar o país em paz, em concórdia e em democracia. Qual é esse mecanismo? Constantemente. O mecanismo. Até quando? E qual é a solução? Eu não falei de fraude. Eu falei das constatações que nós encontramos na Comissão Nacional de Eleições. Nós falamos da Comissão Nacional de Eleições. Acho que devo estar a chegar agora. Eu falei desde o princípio do recenseamento eleitoral em 2023. Passando pelas próprias eleições autárquicas de 2023. Viemos até esta altura. Não há nada, não há consenso. O que está prevalecendo na Comissão Nacional de Eleições é a vontade da maioria que impõe as suas regras, que impõe as suas vontades. Não é questão de estar a falar de fraude. Eu não estou autorizado por mim mesmo a falar de fraude. Estou autorizado a falar das manobras que são engendradas constantemente na Comissão Nacional de Eleições que acabam por afetar a transparência e a lisura do próprio processo. Como pessoas então que assinou a ata? A ata é um testemunho de que eu estive. É um testemunho de que eu vi, presenciei. Se eu não assinar a ata, não tenho o direito de reclamar, não tenho o direito de contestar. Eu tenho que assinar a ata para dizer que estive, vi. E é por isso que incorporamos dentro da ata aquilo que são as nossas principais preocupações, aquilo que nos faz ficar diferentes. Nós colocamos na ata, por isso nós temos que assinar para que ela seja tida como real e que nós Como é que entende a posição alcançada por Yusuf Momad? Eu não estou a falar de candidatos do Partido Renamo, eu estou a falar da Comissão Nacional de Eleições. Esse assunto é do porta-voz da Renamo, é que vai tratar. Você é membro da Renamo? Como? É membro da Renamo? Eu sou membro da Renamo, mas não estou na vida ativa política da Renamo. Estou na Comissão Nacional. A Comissão Nacional de Eleições, o próprio Partido Renamo destacou-me para estar na Comissão Nacional de Eleições. É lá onde eu estou a fazer o trabalho. Para a busca da transparência. A luta na Comissão Nacional de Eleições era para ter um equilíbrio, era para contribuir para o bem da democracia, contribuir para o bem da verdade eleitoral. Mas, infelizmente, não temos condições próprias para poder fazer e termos... Está a dizer que não houve verdade eleitoral? Não houve verdade eleitoral, não houve verdade eleitoral. É uma mentira grosseira esta que aconteceu. O que não sabe para essa verdade? Como? O que não sabe para essa verdade eleitoral para estancar essas manobras que fez menção? O que falta, de facto, eu, na minha opinião, para ser sincero, objetivo, nós estamos a ter um problema sério de pretendermos perpetuar um regime com base numa eleição falsa. Não pode ser assim. Eu quero convidar os meus colegas da Comissão Nacional de Eleições para pôr a mão na consciência. Aliás, eu disse isto em plena sessão plenária. Eu pedi que todos os colegas, quando forem a colocar as cabeças na almofada, pensasse, cada um revisitasse a si mesmo para saber qual foi o seu papel nestas eleições.
Porque a consciência pesa. A consciência vai criar problemas nas pessoas. Por isso que nós temos que fazer de tudo para criarmos uma forma de mudança da nossa sociedade, mudança da mente. O poder parece uma obsessão. Não pode ser apanhado o poder a todo custo. Há que percebermos que de 5 em 5 anos há eleições. Portanto, eu até acabo falando como se eu fosse da atividade política, mas é porque é a constatação que eu estou a ter dentro da Comissão Nacional de Eleições, que não está-se a respeitar a verdade eleitoral, que não está-se a respeitar as opiniões das minorias. O que impera é a maioria, e que esta maioria, eu até prefiro ter um contato direto, um debate direto com alguém que vem diretamente de um partido e não de alguém que vem de uma sociedade, diz pseudo-sociedade civil, mas quando chega lá sempre está a favor de uma determinada forma. Os resultados são anunciados numa altura em que o país está a viver uma onda de manifestações. Qual é a mensagem que eles aplicaram em relação a esse sinal? Eu quero paz. Eu amo paz, mas também amo a verdade eleitoral. Quem tem que estancar os problemas da violência é a verdade eleitoral. Se acompanhou muito bem, o próprio presidente Matsini disse que as pessoas não devem perder esperança, porque deposita esperança no Conselho Constitucional. Se há de ter reparado, nas eleições de 2023, a Comissão Nacional de Eleições disse que a Renamo não tinha nenhum assento, não tinha ganho em nenhuma autarquia, mas o Conselho Constitucional foi recuperar 4 municípios, que agora significa que esta Comissão Nacional de Eleições não sabe fazer o trabalho, ou por outra, não está a fazer o trabalho que deveria fazer com algum profissionalismo, está com tendências político-partidárias. É por isso que, de facto, as esperanças estão devolvidas para o Conselho Constitucional, mais uma vez, infelizmente, porque esta Comissão Nacional de Eleições não tem competência para trazer a verdade eleitoral. Colocarmos as nossas inquietações, mas também ao nível provincial e depois, finalmente, ao nível, a este nível, e ainda temos uma espécie de recurso. Portanto, eu gostaria de apelar, humildemente apelar a todos os moçambicanos para se absterem de fazer manifestações, que fundamentalmente pode-se dizer que são pacíficas, mas onde há várias pessoas acaba sempre havendo tantas emoções e isso pode nos conduzir a retrocessos. Precisamos de recordar, porque quando eu olho para as pessoas que estão na rua, são os jovens. Os jovens são os donos deste país. Donos deste país amanhã e donos deste país amanhã, hoje e amanhã. Portanto, por isso que chamamos os jovens de donos de Moçambique de hoje e de amanhã. Portanto, eles têm que olhar para este processo, pensar que é uma fase que nos encontramos. Há instituições que vão dirimir litígios, abrir litígios, mas eu estou também satisfeita porque ouvimos aqui. Realmente a maior parte dos apuramentos, mesmo a nível de centralização, não houve, por exemplo, como tem acontecido, muitas pessoas que não assinaram, tenho falado de representantes, portanto, dos partidos. Vimos que há um caso ou outro em que efetivamente as pessoas não assinaram, mas grosso modo houve a assinatura dos representantes dos partidos. Isso mostra que efetivamente as eleições tiveram de facto muita capacidade de nos pôr a caminhar para níveis mais elevados. E o Renamo fala de fraude e diz que foi endossado mesmo para tirá-la como segunda força política deste país, numa estratégia da Frelimo. O que é que a Frelimo tem a dizer a esta acusação dela? A Frelimo tem orgulho deste resultado? A Frelimo não pode retirar, portanto, o lugar da Renamo ou de outra força política de segundo lugar. Porque efetivamente quem pode opõe-nos ou tira-nos do certo lugar são os eleitores. Portanto, não tem absolutamente nada a ver conosco. Eu não quero entrar, portanto, nessa questão, porque acho que a questão dos partidos que são da oposição se dividiram, mas esse é outro assunto, não é tempo agora. O que eu posso dizer é que, efetivamente, a Frelimo não tem absolutamente a ver com os resultados que aconteceram. Os resultados refletem, fundamentalmente, o voto de cada eleitor. Se temos orgulho, sim, nos orgulhamos. Sabe, se nós quisermos ser verdadeiros, e meus amigos aqui viram, nós estivemos em todo lado a dizer o que nós fizemos, a explicar, portanto, o que efetivamente não conseguimos, explicamos também os constrangimentos por que passamos. Não é fácil, este país marchou muito. Se olharmos para os desafios que nós temos em Cabo Delgado, eu ainda me recordo que houve uma altura que o governo tinha que alimentar 850 mil pessoas, todos os dias.
temos a questão dos efeitos das mudanças climáticas, temos a conjuntura internacional, mas o país está a marchar. Se não fosse desafio, estaríamos a marchar muito mais rápido, mas efetivamente está-se a fazer o esforço. Mas também falamos do nosso manifesto, sentamos, explicamos também o que vamos fazer. E estivemos em todo o que é canto de Moçambique, em qualquer sítio, nas aldeias, em todo lado. Não há ninguém que não viu afirmar fazer campanha. Não quero falar dos outros, mas eu penso que esse é o resultado do trabalho do nosso candidato e os dirigentes de Viva Frelimo fizeram, portanto, em termos de não só falar do que fez, mas também falar do que vamos fazer.